Bora lá descobrir qual vai ser a melhor abertura para mim usar, baseado na minha personalidade do xadrez. Caso você queira estar respondendo esse quiz que vai te ajudar a descobrir sua abertura, é só você estar pesquisando Chess Personality no Google e tá fazendo o mesmo quiz que eu tô fazendo aqui. Então vamos lá, faça o quiz. Nessa posição, qual você jogaria primeiro? E aqui eu tenho entre cavalo F3 e F4. F4 eu sinceramente não sei o que faz. Tá atacando peão e depois eu posso estar desenvolvendo meu bispo. E me parece uma ideia boa, me parece uma ideia forte. Colocar o cavalo em F3 não me parece um movimento tão forte. Eu só vou estar fazendo meio que o jogo dos 4 cavalos, né? Então eu acho que eu faria o F4 para estar quebrando o centro. Qual afirmação descreve melhor como você decidiria se sacrifica o cavalo com o cavalo por G5? Olha, se eu tomo... Eu geralmente faço esses movimentos na minha partida, mas vamos ver o que as minhas opções. Eu tentaria calcular diferentes variações e linhas para ver se o ataque é sólido. Me parece uma boa. Minha intuição vai dizer se 2 peões e 1 rei mais seguro valem o cavalo. Cara, sinceramente, vamos ver aqui. Eu tomo, peão toma, tomo de volta, o cavalo dele fica cravado na dama. Me parece uma posição bem chata dele sair, ele não tem como descravar esse cavalo de forma imediata. Ele pode até mexer o rei, mas aí ele vai estar tomando cheque, né, de alguma forma. Bem, minha intuição diz que isso seria bom, mas primeiro eu calcularia. Eu não faria um movimento rápido. Não sei eu que estivesse jogando um blitz, mas como eu jogo mais rápidas, eu preferiria calcular primeiro. Qual descreve melhor sua abertura? Eu só jogo com as aberturas que conhece bem e estudei cuidadosamente, ou eu só jogo o que estava no último vídeo de Gotham Chess? Sinceramente, eu só jogo aberturas que eu conheço bem, tá? Eu prefiro isso. São 1 hora da manhã de sexta-feira e seu adversário acabou de marcar em uma posição completamente perdida. O que você faz? Vai em tilt até as 4 da manhã e perde 100 de elo, ou desiste e vai dormir? Sinceramente, não tem nem o que falar aqui, eu vou dormir. Dane-se. Qual superpoder você preferiria ter? Conhecimento infinito e perfeito de abertura? Maior velocidade de mouse da internet? O que eu ia fazer com o segundo? Sinceramente, eu prefiro muito mais o primeiro. Qual você prefere? Um movimento brilhante ou um jogo com 99% de precisão? Esse 99% de precisão ficou um pouco vago, né? Porque se você jogar um jogo que o seu adversário só comete erros, ele também tem 99% de precisão. Assim como tem alguns brilhantes que são já estudados, né? São brilhantes padrões. Em um contexto mais amplo, eu preferiria ter 99% de precisão. Caso fosse uma partida contra uma pessoa que tá jogando certo. Porque aí, pô, dominância total na partida, né? Então um jogo com 99% de precisão. O que você jogaria nessa posição? Não resistir ao sacrifício bispo em H7, que toma o peão e... Bem, talvez o rei coma e leve algumas linhas. Ou eu faria um movimento para melhorar mais minha posição e preparar um ataque. Eu não consigo ver nenhum movimento aqui muito bom para isso, mas vamos lá. Sacrifica o bispo, ele toma, provavelmente cavalo em G5. Ele volta o rei para a posição que estava. Eu tiro minha dama. Me parece um ataque sério aqui. Não seria muito fácil dele resolver esse ataque aqui não. A não ser que ele viesse com o rei para G6. Aí ele poderia escapar do meu ataque talvez mais fácil. Sinceramente, aqui eu acho que eu não ia arrumar nada sacrificando esse bispo. O rei ia vir pra G6 e ele ia estar meio que seguro, né? Ele ia estar bem exposto também. Mas eu acho que compensa, hein? Trocar um bispo pra deixar o seu rei exposto. Porque o rei ia ficar exposto, ia ficar mais fácil pra mim atacar. Se ele voltar é checkmate, então não vou resistir ao sacrifício. Eu vou ter que fazer esse sacrifício, né? Quantas jogadas à frente você normalmente calcula? Até onde eu puder ou só um movimento, a melhor jogada? Nossa, tá potente aqui a segunda opção, mas eu prefiro calcular até onde eu puder, né? Eu não quero fazer um erro aí muito grave. Se você pudesse jogar apenas um time control pelo resto da vida, qual escolheria? Claramente rápidas. Bala é uma
porcaria, 1 minuto de jogo, tá louco? Qual é a primeira coisa que você faz ao terminar um jogo? Fazer uma review pra aprender com meus erros, começar um jogo novo. Normalmente eu começo uma review. Tô com o prêmio, né? Tem que usar. As brancas fazem o cavalo promissor. Sacrificar bispo toma F7. Bispo toma F7 ou eu estou lendo completamente errado isso? Ah, não. É cavalo N, né? Onde que eu li bispo? Tá bom, cavalo toma F7. Expondo o rei das pretas, como você provavelmente justificaria este sacrifício? Olha, imediatamente eu já tenho uma compensação, né? Eu tô ganhando o cavalo de D5 quando eu faço esse movimento. Então se eu faço aqui, ele vai ter que tomar, senão ele perde a dama. Aí eu dou o cheque e imediatamente tem a compensação aqui do cavalo, né? É a primeira coisa que me vem à cabeça. O rei das pretas vai ficar muito exposto por muito tempo. Depois de cavalo. Por que tem hora que fala cai e tem hora que fala... Eu não sei ler anotação, não sei lá o nome desse negócio. Mas sei lá. O rei das pretas vai ficar exposto por muito tempo depois de KXF7. Dama, deve ser bom. Depois que o rei captura, uso de força bruta para ver... Uso cálculo de força bruta para ver se meu oponente consegue impedir meu ataque. Olha, eu sei que eu tô ganhando um peão aqui nessa troca. Então, eu prefiro a primeira opção. As brancas acabaram de capturar seu cavalo em F6. Como você tem mais chances de recapturar esta obra? Deve estar escrito errado a tradução, né? Se eu capturo de peão ou se eu capturo de bispos. Vamos ver as opções. G toma F6, dobra os peões. F pretendendo encastrar o do lado de dama e usar a nova fila G para atacar o rei das brancas. Basicamente, eu usar essa coluna aberta para pôr minha torre e tentar atacar, ou eu só tomo com meu bispo e evito minha estrutura de peões ficar danificada. Normalmente eu tomaria de bispo. Essa ideia do peão é muito bom, mas como um jogador de rating baixo, eu não saberia explorar ela e acabaria perdendo miseravelmente, então eu capturo com meu bispo. Se você pudesse jogar apenas um modo puzzle pelo resto da vida, qual escolheria? 3 minutos ou sobrevivência? Eu não jogo muito, mas eu acho que sobrevivência me parece mais legal. Quando você olha para uma posição de xadrez, qual é a mais provável que você faça primeiro? Avaliar a segurança do rei de cada jogador, contar o material. Não sei o que ele quer dizer com contar o material, mas eu prefiro avaliar a segurança do rei. Como você reage quando seu oponente começa a falar mal de verdade? Deve ser trash talking, né? Quando o seu oponente tá cargando em você. Tudo faz parte do jogo, enfim. Eu que comecei a provocação ou não gosto, mas mantenho a calma e foco no jogo. Normalmente eu comecei a provocação. Você já quebrou algo depois de uma perda difícil? Sim, quebrei algo fisicamente perto de mim ou emocionalmente dentro de mim. Claro, né? Quem nunca deu uma porradinha na mesa aí, né? Tem que ser muito controlado. Você pode pegar uma peça livre neste lance ou acha que pode forçar checkmate, mas é complicado. O que você faz? Eu pego a peça grátis ou eu me concentro e calculo até o checkmate? Cara, sinceramente, eu pego a peça grátis. Eu poupo meu tempo no relógio. Eu vou estar com o jogo ganho, né? Uma peça é sempre uma peça. A não ser que eu vá perder essa peça depois, né? Mas se eu for manter uma vantagem de peça, pô, eu só troco tudo, vou pro final do jogo e ganho tranquilidade extrema, meu brother. Eu fico com a peça grátis. Imagine que você está jogando o seu primeiro jogo presencialmente de torneio. Como você se sente? Estou relaxado, é só um jogo ou estou tão nervoso? Eu estaria nervoso, com certeza. Não conseguiria me manter calmo, principalmente no meu primeiro jogo. Seu oponente acabou de jogar rei para E2. Como você se sente? Tão desrespeitoso, eles acham que podem me vencer com essa porcaria, eu vou esmagá-los. Nossa, mas essa escolha de palavras aqui foi sensacional. Deveria ser ruim mover o rei na abertura, me sinto bem com as minhas chances. Eu ia ficar puto, eu não ia gostar. Nessa posição de abertura tão popular, as pretas ameaçam o peão A2. Como você responderia? Faria o roque, eu completaria meu desenvolvimento e sacrificaria o peão pela atividade. Eu não sei, eu não acho que eu faria isso. Eu prometia defender. Dama D2, eu desenvolveria e defenderia o peão. Não tenho problema em trocar minhas rainhas depois de C por D4, C por D4 de novo. Tá, acho que tá errado a tradução aqui, mas enfim. Sinceramente, eu não quero perder meu peão.
Eu sou um mastermind. O que é um mastermind? Os mentores sempre vêm um passo à frente. Um mastermind está constantemente calculando, cavando fundo na posição para descobrir oportunidade de capturar seus oponentes. Lá ele. Apesar do estilo metódico de jogo, os masterminds podem ser emocionais, guardar rancor e ocasionalmente entrar em conflitos se ficarem obcecados em derrotar o adversário. Possível, é possível, sinceramente. Então eu sou mais cálculo do que intuição, sou mais posicional do que atacando. Isso eu não diria, eu não gosto muito de posições que eu tenho que ficar avaliando assim, eu prefiro mais sistemas táticos. Mas beleza, tá no meio a meio aqui, tá só um pouquinho mais puxado pro posicional. Eu sou mais emocional do que calmo, eu concordo com isso. Eu sou 100% estudioso, olha que beleza. E o que ele recomenda pra mim? Ataque inglês ou defesa Benoni. Nossa, tem um monte de nomes aqui, de opções. O que eu tinha tirado da última vez que eu fiz esse quiz foi o Magician. Vamos ver como que ele é. Ele é cálculo, atacando, emocional, brincalhão. Sei não, mas as aberturas que ele recomenda é a abertura italiana ou defesa indiana do rei. As que eu gosto de jogar é a escocesa e a siciliana. Vamos ver qual que eu acho aqui que realmente seria a minha personalidade. Sistema de Londres e defesa semi-terrache, definitivamente não. Artista, ataque Trampalski ou gambito de Budapeste. Eu acho que esse aqui é o Gotham Chess. Não, sou eu. Assassino, variação fantasia e dragão siciliano. Tá, chegou perto do que eu jogo. Eu gosto de jogar Nagidorf. Caveman, Homem das Cavernas. Jogo escocês ou defesa francesa. Mas aqui vamos ver se eu seria o Homem das Cavernas. Da hora o nome aqui do negócio. Mais intuição, mais ataque. Pouquinho calmo. Pô, mas pior que talvez esse aqui seja o meu perfil, velho. Putz. Mas eu não gosto da defesa francesa nem um pouco. Ela não faz nem um pouco meu estilo. Eu gosto do jogo escocês, mas da defesa escocesa não. Vamos ver. Defesa eslava de troca ou Berlim. Não gosto nem de jogar com peão da dama. Abertura Hatch ou Philidor. Gotham Chess. Ele não seria o outro que falava sobre a Trampalski? Ele joga a Trampalski também? Mas não sei. Esse aqui fala do Gambito Evans ou Gambito Stalford. Que seria para pessoas que são brincalhonas, né? Quem gosta de uma partida mais divertida. Máquina. Gambito da dama ou Caro-Kann. Não gosto de Caro-Kann, é muito defensivo. Cientista louco. Abertura de Larsen ou defesa moderna. O que seria defesa moderna? Não conheço o que significa defesa moderna. Professor. Rui Lopes ou Nagidorf siciliana. Eu jogava antes a Rui Lopes. Eu tinha resultados relativamente bons com a Rui Lopes. Mas ultimamente estou preferindo jogar a escocesa, que é uma teoria que eu acho mais fácil de decorar do que a Rui Lopes. Talvez num futuro distante eu volte a jogar isso aqui, ficaria basicamente o meu repertório, né? Rui Lopes e Nagidorf Defense. Nagidorf Defense, não, né? Nagidorf siciliana. Que seria um pouco diferente do meu perfil. Eu não sou... Acredito que eu não seja o professor. Mas talvez algum dia eu venha me tornar, né? Porque eu já joguei exatamente essas duas aberturas aqui nas minhas partidas. Eu gostava de jogar Rui Lopes e gostava de jogar a siciliana. Nagidorf. Tem o romântico, que gosta do gambito do rei da defesa escandinava. A defesa escandinava eu gosto, é muito bom. Mas gambito do rei eu prefiro evitar. Paul Morphy é um romântico. Que bonito, não? The Swindler, não sei o que significa. As irmãs Boté são vigaristas. Então beleza, né? Ataque indiano do rei e gambito benco. E as irmãs Boté são vigaristas, beleza. O técnico. Jogo dos 4 cavalos ou defesa eslava. Jogo dos 4 cavalos é muito chato. Não sou eu definitivamente. E o Coringa. Gambito Nak Manson contra Gambito Albin. Não sou o Coringa, não gosto de fazer gambitos. Eu sou um mastermind. E você? Qual que você é? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!